Prezados amigos, irmãos e amigos, estamos aqui de novo para o estudo do livro do Apocalipse. Nós estamos terminando o capítulo 12, o último trecho dele, dos versículos 10 a 17. Então nós vamos estudar o fim exato do capítulo 12. Eu quero que vocês peguem a Bíblia primeiro, para depois ouvir o que o livro tem a dizer. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há muitos anos. E sinto muito prazer em estar aqui com vocês, ensinando esse livro tão difícil que Deus nos permitiu compreender. Eu vou começar a leitura bíblica. Me desculpe um pouco a minha voz, está meia rouca. Versículos 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Esse foi o 11. Vou ler o 12 agora. É o trecho final do capítulo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E aqui termina a parte do capítulo 12. Agora nós vamos para o livro. Versículos 10 a 12. Ouve-se uma grande voz. Há júbilo no céu pela derrubada de Satanás e seus anjos, mas na terra e os que viajam por mar sofrem, porque ele agora está exercendo o seu grande poder entre os homens. A voz proclama a antecipação do fim, que ainda não aconteceu. Mesmo expulso e derrotado, ele não foi destruído. E apesar de não desconhecer que seu destino estava selado, ainda tem permissão de tentar tudo contra os fiéis em Cristo e sua igreja. Fica evidente que a causa da sua derrota foi o testemunho dos mártires sob o poder real do sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, por todos os que nele creram e o aceitaram como Salvador de suas vidas. Por ele não terão dúvidas em sacrificar as suas vidas físicas para, vencendo Satanás,
ganhar a vida eterna e gloriosa com o seu Senhor. Jesus na cruz e ressurgindo, conquistou e derrotou o pecado e o mal para sempre. E quando o ser humano aceita o que ele fez naquela cruz, seus pecados são lavados. O que está escrito contra ele é apagado. E os seus pecados são perdoados pelo Pai. Essa é a causa da ira de Satanás. Sem pecados, nenhuma acusação há. O magnífico ato de Cristo tira ao acusador a chance de acusar. Versículos 13 a 18. A fúria de Satanás é terrível ao se saber lesado pela mulher, que recebeu 2 asas de águia para que fugisse para o deserto. Ele a persegue num ritmo último e desesperado esforço para destruí-la. Essa é a maneira que João teve para descrever a perseguição que a igreja sofrerá por 3 anos e meio, no período mais atribulado, perseguido e martirizado, pelo qual a igreja passará. Deus, porém, como prometido e anunciado, preservará o seu povo, mesmo na morte, e todo esforço satânico para destruí-lo será em vão. A perseguição de Satanás à igreja ou à mulher, que é a mesma coisa, significa, na realidade, perseguição a Cristo. Quando se ofende, persegue-se ou luta-se contra a igreja cristã, na verdade é a Cristo que isso se dirige, pois tudo contra a sua igreja é contra ele. Há uma simbologia muito bela na maneira como a mulher escapa. Ela recebeu asas de grande águia. No Velho Testamento, as asas de águia representam os braços de Deus. Em Deuteronômio 32, versículo 11. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim, diz o Senhor. E no capítulo 14, 19 do livro de Êxodo, ele diz isso. Ele levou o povo dele nos braços. E a serpente enraivecida arroja de sua boca, atrás da mulher, água, como um rio, sendo nesse caso simbolizado como o monstro da água, ou a personificação do mar. Temos visto que nas imagens antigas o dragão do caos provinha do mar, portanto é natural a imagem que João usa. A mulher voou com as asas até o deserto, e lá o monstro marítimo não tem vez. E a própria terra encarrega-se de ajudar a mulher. Na sua secura natural de deserto, lugar árido, absorve toda a água, significando a segurança espiritual da igreja, dos santos, contra tudo que o diabo possa fazer para aniquilá-los. A mulher havia dado à luz ao Messias, que Satanás não conseguiu destruir. Ele, sempre irado violentamente contra ela, como não consegue destruí-la, parte para destruir os outros filhos que a mulher possuía.
Quem são esses filhos? São os cristãos que constituem a igreja ainda existente na terra. Satanás está desencadeando suas últimas batalhas sobre a terra, e as convulsões da sua agonia afetarão toda a família da igreja, que mergulhará num sofrimento sem precedente, como jamais houve e jamais haverá. Segundo as palavras de Cristo em seu sermão sobre a grande tribulação, em Mateus 24. João passa da descrição do ideal para o real, da visão da derrota de Satanás no céu, à realidade da tribulação imposta aos santos na terra, que dão testemunho da sua fé em Jesus. Aí já se divisa bem fortemente a luta da igreja com o homem da impiedade, o anticristo. Há várias traduções do versículo 13 desse capítulo 12, sobre o dragão da areia do mar, mas a mais aceita é: ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Pois como nada conseguiu com a mulher e o filho, volta-se contra a igreja na terra. Para isso pede ajuda à besta que vem das profundezas do mar e que será o principal instrumento da perseguição final da grande tribulação. E aqui nós terminamos o capítulo 12 totalmente. Espero que vocês tenham entendido bem tudo que foi lido e passem a compreender melhor a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Amém.